Oi, turma do livro, aqui agora José Carlos de Luca, no capítulo 14, Deixa Jesus te abençoar. Certa noite eu sonhei que estava autografando um livro para alguém desconhecido. Lembro que escrevia no livro os seguintes dizeres: Deixa Jesus te abençoar. No sonho eu fiquei encantado com o sentido profundo da frase, autografada com letras de um azul celeste e com uma caligrafia que não era a minha. Ao acordar, procurando entender tanto quanto possível o significado do sonho, concluir que o autógrafo se destinava a mim mesmo. Percebi claramente que lá no meu interior eu ainda não admitia a possibilidade de Jesus me amar em função de todos os meus erros, quedas, fracassos e imperfeições. Eu me sentia infinitamente distante dele, mas o sonho me fez ver que ele não estava distante de mim. Comumente esquecemos que Jesus ama os imperfeitos, frágeis e pequenos, como eu, como quase todos nós. Ele é o bom pastor que vai em busca das ovelhas mais distantes e perdidas. É capaz de dar a vida por elas. Eu estava me comportando como o doente que recusa o socorro do médico, como o aluno que não deseja o ensinamento do professor na sala de aula. Certa vez eu atendi a uma senhora que me descrevia seu grande sofrimento ao ter que visitar o filho na prisão. Sentenciado a longos anos de reclusão por crimes hediondos, o filho estava preso em uma penitenciária distante da sua residência, da genitora. Ela me contava o martírio que enfrentava com longas viagens até o presídio, o constrangimento de ter que se submeter à revista pessoal e o principal, a dor de encontrar o filho encarcerado, revoltado, mal agradecido à mãe e ainda prometendo voltar ao mundo do crime quando saísse da prisão. Era muito sofrimento para uma senhora viúva e com seus quase 70 anos de idade. Com muita pena daquela mulher, indaguei a ela, diante de todo esse sofrimento, porque a senhora ainda o visita. Ela me olhou com um semblante calmo e respondeu: Eu o visito porque ele é meu filho amado. Calei-me. As palavras amorosas daquela mãe até hoje ressoam nos meus ouvidos e aprendi que no tocante a Jesus e sua relação conosco, algo semelhante e até mais sublime se passa. Ele nos ama quando menos merecemos o amor, porque quando menos merecemos é quando mais precisamos. Então deixemos Jesus nos abençoar, deixemos que nesse instante Ele segure as nossas mãos, enxugue o nosso pranto, levante o nosso ânimo. Ouçamos sua voz dizendo para levantar e seguir em frente, esquecendo o mal que passou, que sempre é tempo de recomeçar, que já somos amados como somos, que tudo o que em nós ainda é imperfeito, pequeno e falho, deve ser aceito, acolhido e amado para ser transformado. E enquanto tudo isso vai acontecendo, nossas portas para Jesus vão se abrindo. E Ele então aliviará o nosso cansaço, restaurará as nossas forças, renovando o nosso caminho. Deixa Jesus te abençoar. Ai, que texto bonitinho, gente. E toca o nosso coração, né? Fala a verdade. A questão de deixar Jesus nos abençoar é abrir as portas do nosso coração para Ele, né? Tem muitas passagens que a gente ouve, sempre aquela fala, né? Jesus só entra no teu coração se você abrir a porta. A maçaneta dessa porta está dentro de você. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai te respeitar. Tem muita gente que fala, não acredito em Jesus. Ele nem nasceu, o povo inventou essa lenda. Tem gente que fala isso. Coitado dessas pessoas, coitados mesmo, porque quando a gente acredita no nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva até Deus, ele nos eleva moralmente, ele nos transforma, ele é vida, vida. Jesus é vida. Ele renova nossas energias diariamente. Outro dia eu estava conversando isso com o meu filho, falei para ele, olha, depois que a gente perde tudo na vida, e a gente perde dinheiro, a gente perde estabilidade, a gente perde saúde, a gente perde amigos, a gente perde família, a gente perde um monte de coisa no decorrer da nossa vida. Observem bem, quando tudo está perdido, o que a gente ganha mesmo? Fé. A gente chega no final do poço e fala, Senhor, me tira daqui. É fé. Então, às vezes é necessário sofrer tanto para abrir a porta e acreditar que Jesus vai entrar. Então não vamos deixar isso acontecer. Se a gente está estudando, é justamente para acreditar que Ele existe, que Ele transforma, que Ele é vida, que Ele é tudo para nós. Não espere perder tudo para acreditar em Jesus. Não espere aprender pela dor. Aprenda pelo amor. Jesus é amor.
E muitas das vezes, quando a gente não aprende pelo amor, a gente teima para ter que aprender pela dor, né? Pelo sofrimento. Chega lá no fundo do poço e fica, Senhor, me perdoa. Quantos espíritos estão no umbral uma hora dessa, pedindo perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, arrependidos de todo o mal que cometeram, arrependidos de não ter acreditado na vida, de não ter acreditado em Jesus, de não ter seguido os seus passos, de não ter tentado se transformar. Quantos espíritos, uma hora dessa que a gente está aqui batendo papo, estão em sofrimentos constantes. E não é um sofrimento de pouca coisa, não, porque o sofrimento moral é o pior que tem. Esse sofrimento físico, isso aqui passa rápido. Agora o sofrimento moral está lá dentro e a gente carrega. Então, esse sofrimento moral está atrelado a quê? A falta da fé. E a fé a gente consegue embolei agora. A gente só consegue desenvolver a fé mediante algo ou alguém. Quem é que a gente sabe? Quem é que a gente pode acreditar? Quem é que a gente tem histórias? Jesus. As histórias que chegam para nós sobre Jesus são histórias de transformação e renovação interior. Então não se tem nada falando de Jesus, né? Jesus falhou, Jesus errou. Nossa, eu não posso seguir esse cara porque ele também é um cara passível de erro. Jesus é perfeição. Ele só não é totalmente perfeito ainda porque é um espírito que também está em evolução. Mas ele é o governador do nosso planeta. Ele ajudou a co-criar o nosso planeta. Se ele é o co-criador do nosso planeta, se ele é um espírito de alta elevação moral, a gente pode realmente fechar os olhos e apenas seguir, sem medo, sem questionar. É algo assim que passa dos nossos sentidos. Então, basta tentar exercitar diariamente a benevolência, a fé, a esperança, a boa vontade, as conquistas diárias de fazer o bem e se sentir bem com isso. Quando a gente começa a praticar a caridade, que a gente começa a fazer o bem às pessoas, dar um sorriso, levar uma boa palavra, ouvir pessoas que estão precisando desabafar, quando a gente divide o nosso pão com um amigo, Jesus está em tudo que é lugar, em todas as situações. E ele sente você abrindo a porta para essas situações. E ele entra na sua vida. Então Jesus é só alegria, Jesus é fé, Jesus é esperança, Jesus é vida. Deixa ele entrar.